e fico com... É curtinho, tá? E fico com o ciclo 5, no caso, daqui é a Aline, né? Aline Carla. Só um pouquinho de paciência, tá, Aline? Mas é conteúdo seu também. Bora lá. Ok, professora. Certo. Ó, a gente fala de ordem geopolítica mundial, né? O que é uma ordem geopolítica? Eu digo sempre que... boa noite, Tainá. A ordem geopolítica, ela consiste numa relação de força, de poder, que se estabelece entre os países do mundo. Falei isso essa semana, na segunda-feira, na aula presencial. E aí, essa ordem geopolítica, ela pode durar algumas décadas, como foi o caso da ordem bipolar, ou ela pode durar até séculos, como foi o caso da ordem monopolar. Então, você tem uma forma de países, de certa maneira, demonstrar força, poder, isso no âmbito mundial, né? Então, quando a gente fala de ordem geopolítica, a gente fala em relação a essa questão desses países, eles estabelecerem essa relação de força e de poder, que pode durar séculos ou até algumas décadas, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho da ordem geopolítica que se apresenta no momento em que as anteriores se engendram. Aí eu vou passar uma atividade. Essa atividade, ela contempla conteúdo de globalização, conteúdo de ordem geopolítica e de capitalismo, tá? Então, vai ficar como atividade a primeira nota de vocês desse bimestre, portanto, não pode deixar de responder, tanto no 5 quanto no 6. E aí eu tenho, voltando lá para o nosso conteúdo, eu começo com uma situação, né, que é a bandeira estadunidense envolvendo o planeta Terra, como se não quisesse soltar de jeito nenhum, né, as faixas vermelhas. Eu não sei se vocês sabem, mas a representação da bandeira, né, a simbologia da bandeira, um dos símbolos do país, representa, no caso, as listras, elas representam as colônias, as 13 colônias, entre brancas e vermelhas são 13 listras. E as estrelas são os 50 estados, né? O céu estrelado com as estrelas, representando os 50 estados estadunidenses. E aí a gente percebe que Estados Unidos não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Não quer largar o osso porque é provável que essa situação se modifique. Atualmente, Estados Unidos ele tem ele exerce esse poder geopolítico no mundo, e isso é muito bem percebido quando você leva em consideração a moeda. Gente, qual é a moeda das trocas mundiais no momento? Alguém pode me dizer? Vamos lá, a moeda das trocas mundiais. Vocês estão me ouvindo? Sim. E aí, Leandro, você sabe qual é a moeda atual das trocas mundiais? Peraí, deixa eu fazer outra pergunta. Quando você vai comprar em sites tipo AliExpress, Shopee, sei lá, outros sites aí que vem da China, tem em real? Ou as mercadorias normalmente se apresentam em outra moeda? Alguém sabe dizer? As mercadorias vêm na outra sentido. Mas eu digo, não é em dólar? O preço não está lá em dólar? Uhum. Pois é. É porque o dólar é a moeda das trocas mundiais, tá, gente? Por quê? Porque é Estados Unidos, num momento que ainda manda no planeta. Ele exerce esse domínio, esse poder geopolítico no mundo. Então, por esse motivo, é Estados Unidos com o dólar. Percebam? Antigamente, na ordem monopolar, nós tínhamos várias nações, nesse caso, europeias, que protagonizaram as grandes navegações. Porém, a Inglaterra, falei isso essa semana, a Inglaterra foi que teve colônias em todos os continentes. E aí, a Inglaterra, ela, de certa forma, ela exercia esse domínio no mundo. E essa dominação exercida por ela fez com que a libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra, ela fosse a moeda das trocas mundiais durante a ordem monopolar.
Quando acabou a Segunda Guerra, que a Europa ficou quebrada no sentido financeiro, tá, gente? E destruída por conta dos bombardeios da guerra. E aí, a Inglaterra, ela perde esse trono, e esse trono ele é passado para os Estados Unidos. E aí é quando ele entra em cena, né? E é essa situação da bandeira que ela está querendo, por fim da força, se agarrar nesse planeta. Mas, gente, em breve vai ser um outro país. Esse país é a China. Então, daqui a pouquinho, a China vai ser a detentora dessa governança mundial, vai exercer o domínio no mundo, tá? Mas vamos lá, deixando de conversa e vamos embora para o assunto. A gente está falando do assunto também, é claro. Então, veja, a ordem mundial, aqui está o conceito, certo? Consiste numa disputa de força e de poder que se estabelece entre as nações do mundo, podendo durar décadas ou até séculos, né? O que eu acabei de falar na explicação. Então, durante vários momentos da história, nós vivenciamos de diversas ordens geopolíticas. Então, quando eu falo da monopolar ou unipolar, quer dizer a mesma coisa, aí evidenciava a existência de um país que exercia esse domínio sozinho, mono, tá? Sozinho. E esse país era a Inglaterra, certo? Aí veio a Segunda Guerra, a Europa quebrou, inclusive a Inglaterra, e aí surgem duas nações, Estados Unidos, líder do capitalismo, e a União Soviética, líder do socialismo. Eles vão protagonizar a próxima ordem geopolítica e nós vamos denominá-la de bipolar. Por que bipolar? Porque são dois polos de poder. Estados Unidos, ele estava querendo alcançar o mundo para tornar-se capitalista, ou pelo menos para manter-se capitalista, mas a União Soviética, do outro lado, fazia o mesmo. Ela queria alcançar, abraçar outras áreas para que se tornasse socialista, perdão. E aí nós tivemos as seguintes situações. Nós tivemos na Ásia a China, que realiza a Revolução Chinesa em 1949, com a pessoa do Mao Tse-tung, e aí ele introduz na China o sistema socialista. Lá eles chamam comunista, mas não é a mesma coisa, tá? Socialismo, ele concentra o poder, o poder de decisão, de governança, de produção, de tudo, nas mãos de alguém ou de um partido. O comunismo é a ausência de um governo, né? Nesse caso, a população era como se ela fosse madura ao ponto de escolher o melhor para todos. Então, é tipo assim, então vamos discutir pelo melhor para a coletividade, fato que é muito difícil de acontecer aqui no Brasil, por exemplo. Então, nunca existiu um país comunista, embora a China se diga comunista, a Venezuela se diga comunista, né? A Coreia do Norte também, mas elas não são comunistas. Por quê? Porque elas têm a centralização do poder nas mãos de alguém ou de um partido. No caso lá é alguém. Maduro na Venezuela, na China é o Xing Ling lá, que eu não sei do nome, é complicado. E no caso da família do Kim Jong-un, né, que é o Kim Jong-un agora que está no poder, exerce esse domínio, esse poder sobre a Coreia do Norte, certo? Então, basicamente aqui. E aí eu tenho exatamente as definições, né? Essa imagem aqui, nós temos o planeta Terra, que representa aqui, entre aspas, né, o planeta em si, e uma mesa redonda, na qual tem homens espalhados aí, né, ao redor dessa mesa, conversando sobre o destino do mundo, digamos assim, né, exercendo domínio econômico, social, político, cultural sobre esse mundo, né? E aí eu tenho as três ordens geopolíticas. Então, eu trago para vocês a ordem monopolar, que ela vai ocorrer durante as grandes navegações, e o final dela se dá com o fim da Segunda Guerra Mundial, que é quando a Inglaterra perde o seu trono, não literal, né? A Inglaterra é uma monarquia ainda, mas aí perde o trono de potência. E quem é que surge? Quem surge vai ser Estados Unidos e União Soviética. Né? E aí eu tenho a seguinte ordem, ela é a bipolar,
exatamente porque vão ter dois países que vão protagonizar uma outra situação. Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, socialista, né? E essa que dura algumas décadas, ela vai durar de 1945 até 1991. Por que ela acabou em 1991? Exatamente porque aí marca a dissolução da União Soviética, que quando a União Soviética diz assim, ó, não dá mais para ir para frente. Eu estou vivenciando uma crise econômica muito forte, não consigo ir para frente, então eu morri aqui. No caso da União Soviética, deixou de existir em 25 de dezembro de 1991. Aí o socialismo acabou? Não, né? Como eu acabei de falar, Cuba é socialista, China ainda é socialista, Coreia do Norte é socialista. E a Venezuela também, né? Se diz comunista, mas é socialista. E aí nós temos alguns países, pouquíssimos, né? No universo de mais de 200, a gente tem 4 países que ainda professam esse sistema político e econômico socialista. E, gente, quando acaba em 1991 a suposta Guerra Fria, né, com o fim aí da dissolução da União Soviética, aí surge a atual ordem geopolítica, que a gente chama de multipolar. Por que multipolar? Porque agora eu vou ter vários polos de poder, vários polos de poder. E a gente vai evidenciar aqui o desenvolvimento tecnológico, político, econômico e militar. Essa questão do poder econômico, a gente estabelece a partir dos blocos econômicos. Então, aqui nós temos na América, continente americano, nós temos o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, que mudou de nome recentemente, e hoje é a sigla USMCA. O S de Estados Unidos, né, United States, M de México, CA de Canadá, certo? Aqui na América do Sul nós temos o Mercosul. Na Europa nós temos a União Europeia. Na África temos alguns, né? Vou citar o SADC, que é SADC, que representa aí o desenvolvimento da África Austral, que é a África porção sul do território. Nós temos na APEC, que é uma associação de cooperação econômica da região da Ásia e do Pacífico, e temos a ASEAN. A ASEAN é uma associação econômica do Sudeste Asiático, entre tantos outros blocos econômicos existentes no mundo, né? Eu citei o nome de alguns. Então, eles representam esse poder econômico. Poder político, militar, né? É exercido ainda pelos Estados Unidos, de certa forma, tecnológico também, né? Estados Unidos aqui, ele está, a gente poderia citar os Estados Unidos como uma multipolaridade. Porque ele sozinho, ele exerce domínio econômico, político, militar e tecnológico, ou seja, nos 4 níveis, né? Mas porque, por exemplo, a Rússia. A Rússia tem poder militar, porque a Rússia tem tecnologia que foi da Guerra Fria, né? Mísseis nucleares e tudo mais. Tecnologia militar, aeroespacial, tudo isso. Poder político é basicamente Estados Unidos, né? Econômica, aí você tem a Alemanha, aí você tem o Japão, né? A própria China na atualidade, né? Entra nesse aspecto também tecnológico, né? Japão destaca aí principalmente na robótica. E assim vai. Então, aí a gente tem os protagonistas, né, dessa ordem multipolar são os blocos econômicos que eu acabei de mencionar. Aí aqui a gente tem essa representação da ordem numa tríade. O que é uma tríade? Nesse caso, 3 países que vão exercer essa influência no mundo todo, né? Então, aliás, no mundo todo não, em algumas áreas específicas. Então, eu tenho aqui, ó, na América, quem influencia a América? Estados Unidos, não poderia ser outro, né? Até aqui, Estados Unidos. Essa área da África, juntamente com a Europa, aí eu tenho uma influência da União Europeia, exerce domínio aqui. Na região da Ásia
e também da Oceania, eu tenho uma grande influência japonesa. Então, eu tenho Estados Unidos, União Europeia e Japão, que vão exercer domínio sobre vastas áreas continentais aí, certo? Sim, aí tem aqui, né, com o final da ordem bipolar, os Estados Unidos ampliou as áreas de influência política, econômica e militar pelo mundo. Porém, foi surgindo outras nações, e aí a gente destaca a Alemanha, né? Aqui na União Europeia, a Alemanha é o principal país. A França, o Reino Unido, o Japão, na área da Ásia, né? Também exerce esse poder político e econômico sobre essas áreas. Isso aqui a gente viu também quando o conteúdo de globalização, tá? Globalização e mundialização não são a mesma coisa. Então, a gente viu que a globalização é um processo de integração entre países, governos, empresas, espalhadas pelo mundo, né? Estimulando aí essa questão do fluxo de capitais, fluxo de mercadorias, de informações, de pessoas, é a globalização. Então, aí eu citei o exemplo, na ocasião, da Coca-Cola, né? A Coca-Cola presente, ela está em 150 países hoje, a fábrica da Coca-Cola, e a Coca-Cola ela vai adequar o líquido, no caso, né, de acordo com o paladar local. Tem países que tomam a Coca-Cola mais doce, o líquido mais doce. Outros países tomam ela um pouquinho mais azeda. Outros países ainda, a Coca-Cola não é o líquido escuro, porque o líquido escuro remete à impureza. E aí esse país ele não aceita assim, ela é colocada como se fosse a Sprite, transparente. Então, veja. Então, aqui, nesses dois exemplos, né, a globalização entra no aspecto da Coca-Cola, quando ela se apresenta com o líquido branquinho, transparente, né, melhor dizendo, sem ser o líquido escuro, como normalmente a gente conhece. E aí a mundialização entra no aspecto desse processo de expansão dessas empresas, presentes aí em 150 países pelo mundo, né? Então, aumenta a relação capitalista entre essas nações. Então, isso é mundialização, presença da fábrica da Coca-Cola em 150 países no mundo. E o fato de adequar a receita original para o paladar local regional é globalização. E aí a gente tem o conceito de globalização, que a gente viu também nesse conteúdo, no caso do anterior, né? Um conjunto de transformações de ordem política, econômica, cultural, social, né? Existente aí desde a época, principalmente a intensificação na época das grandes navegações para cá. E aí houve a quebra das fronteiras nacionais, né? Porque hoje viaja-se principalmente no âmbito da União Europeia. Então, você vai com visto para Portugal. Só que lá existe o espaço Schengen, e esse espaço Schengen, todos os países integrantes desse espaço Schengen, você tem um livre acesso à fronteira desses países. Você tem o visto de Portugal, mas Portugal está na União Europeia, e de repente a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, e tantos outros, são 27 países, né? Você pode andar de um para o outro sem precisar de visto por até 90 dias, como visto de turista, né? Turista do primeiro país, né? No caso, Portugal. E aí, graças a esse espaço Schengen, né, é possível essa situação. Então, observe que houve uma quebra de fronteira. É porque antigamente, quando você ia de um país para outro, você apresentava o passaporte e o visto. Hoje não é preciso mais, no aspecto da União Europeia. E aqui no Mercosul, aqui na América do Sul, inclusive vocês devem ter percebido, as placas mudaram, né? As placas dos carros, ela tá azul e tem uma faixa, no caso ela é branca, com a faixa azul, as letras azuis, letras e números, e aqui tem uma parte que tem o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul representa a constelação, né, do Mercosul. E aí, essa placa, você pode ir para Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Logicamente, atravessar a fronteira portando apenas documentos pessoais. Não precisa mais de passaporte, como se precisava no passado. Então, essa globalização enquanto fenômeno, ela vai se iniciar mais intensamente na época do que ele vai chamar de descobrimentos, né? No período colonial, de colonização,
se intensificando com a Revolução Industrial, e com o desenvolvimento da tecnologia, que isso passa a ser muito mais rápido, muito mais fácil, né, o acesso a outros mercados, como a gente tem hoje, né, você acessa o mercado da China, um aplicativo de uma empresa na China, do outro lado do mundo. Enfim, graças à globalização, graças à internet também, né? E aí a gente tem esse mundo que parece que ele está encolhendo. Na realidade, não é um mundo que está encolhendo. Deixa eu abençoe. Boa noite. Até. Tá. Não é um mundo que está encolhendo. Na realidade, é o desenvolvimento da tecnologia nos meios de transporte. Avançaram, né? E por esse motivo nós temos aí a sensação de que o mundo está encolhendo. Então, se antigamente, num barco à vela, demorava-se pelo menos 50 dias para sair de Portugal e chegar aqui no Brasil, porque o barco à vela alcançava 16 km por hora, e se ele passa por um local de calmaria, que não tem vento, né? Fica parado, né, durante um bom tempo. Hoje você atravessa, dependendo do local que você vai, em 7 horas, 8 horas, atravessando, né, saindo às vezes faz até conexão aqui dentro do Brasil, partindo para Portugal, para Porto, por exemplo, né, lá em Portugal. E é isso, tá, gente? Então, o desenvolvimento da tecnologia, aí vem o aspecto da aldeia global, que a gente também falou, o sociólogo, né, filósofo canadense Marshall McLuhan, ele traz esse aspecto da aldeia global, ele diz assim, o mundo está tão integrado que vai chegar um tempo que a gente vai viver como se estivesse numa aldeia, como se fosse uma só cultura, ele quis dizer isso. Aí, por isso que vocês estão vendo nessa imagem aí, tem vários monumentos, né, faltando o Cristo Redentor, né, deixar registrado aqui, falta o Cristo Redentor, mas tem aí, a Torre de Pisa, né, na Itália, tem a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, tem o Big Ben de Londres, tem o Coliseu Romano, tem a Torre Eiffel da França, tem a Esfinge e as pirâmides do Egito, né, e aí são alguns pontos turísticos, alguns monumentos históricos aí desses países. Então, era como se todo mundo estivesse junto e misturado. Né? E, na realidade, a gente sabe que isso é pouco provável que aconteça, porque o mundo está globalizado, mas ele ainda enfrenta contradições. Gente, deixa eu ver aqui. Vocês estão me entendendo até aqui? Sim. Certo, então eu posso seguir, né? Pode. Beleza, vamos lá. E aí a gente tem essa questão, essa integração ela é tão grande, principalmente no aspecto da tecnologia, né? Do uso do computador, a questão das telecomunicações que o computador está dentro, né? Celular, aplicativo, enfim, tudo isso. E aí eu tenho tecnologia e desigualdades. Então, a gente não pode esquecer, né, que nem todas as pessoas têm acesso à globalização. Têm acesso aos produtos, aos serviços da globalização, porque produtos e serviços custam dinheiro, e nem todo mundo tem acesso a isso, né? Tem acesso ao dinheiro. Às vezes tem acesso ao dinheiro, mas é tão pouco que a gente vai gastar com coisa de primeira necessidade, alimentação, gás, né? A feira, fruta, verdura, enfim, água e luz, são as coisas de primeira necessidade. Aí depois vem o supérfluo, né? Então, nessa pandemia, a gente teve muitos alunos que ficaram afastados da escola, simplesmente porque não tinha internet, né? E aí, gente, olha, eu tenho um relato para fazer, não fui eu que passei essa atividade, foi uma outra professora, mas possivelmente essa criança não entrava na minha aula porque ela não tinha internet. Teve uma professora que passou um vídeo do YouTube, no grupo lá, era a turma do 6º ano. Aí uma criança põe um áudio lá. Não, aliás, mandou para a professora, porque o grupo é fechado, eles não acessam, a não ser para ver as coisas. Não falam no grupo. Aí a professora postou no nosso grupo, né? E essa criança dizia, tia, eu não consigo fazer a tarefa, eu não consigo acessar o vídeo aqui, porque eu estou com os dados móveis, e os dados móveis não conseguem abrir, na minha casa não tem internet. Então, assim, isso é de cortar o coração, gente, porque a gente percebe, né, que a pandemia, ela veio
Não porque a gente quisesse, né? Lógico que a gente não ia querer doença, a gente não ia querer esse mais de 600 mil pessoas que perderam a vida, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil também, a gente não ia desejar isso ao nosso próximo. Mas, assim, principalmente dá dó. E você pegar uma criança do 6º ano, como eu pego hoje, do 7º ano, que não sabe ler. Gente que não sabe ler, leitura é o mínimo, né? Eu dei aula na sala do 6º ano, tinha uma menina lá, e aí eu expliquei a tarefa, expliquei o conteúdo, expliquei a tarefa, levei na folhinha, como eu fiz na aula de segunda-feira e da semana que eu dei aula, né, há 15 dias, depois, antes dessa semana. Aí a criança acompanhou, entendeu, aí respondeu oralmente. Na hora que eu fui dar visto, não tinha respondido. Aí eu falei assim, por que você não respondeu? Aí, tia, eu não sei ler. Copiou tudo que estava no quadro, mas eu não sei ler, ou seja, é só um copista. E aí é muito chocante, porque assim, eu vivo hoje as duas realidades. Eu ensino aluno de escola particular, né? E ensino a aluno da escola pública. E eu digo a vocês, eu faço o meu melhor nas duas escolas, tá, gente? Porque para mim, aluno é tudo aluno. Independente se eu estou estudando aqui no Raul Córdoba ou se eu estou dando essa aula para meus alunos da 3ª série do ensino médio que tiveram aí a vida toda estudando em escola particular. Para mim, vocês são alunos e o sucesso de vocês é o meu sucesso. Eu torço por todo mundo e quero o melhor para todo mundo, certo? Então, essa questão da contradição é o que corta o coração, de perceber que, pelo fato da internet, do computador, do celular, serem produtos e serviço, nem todo mundo vai ter acesso. Então, eu não posso dizer que a globalização atinge a todos com a mesma intensidade. Eu digo que a globalização, ela está disponível aí, mas só vai ter acesso a ela quem tiver dinheiro para pagar o serviço de internet e os produtos, o computador ou o celular. Android, né, nesse caso. Ou outra tecnologia lá. Enfim, deu para entender, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Concorda, discorda? Não, né? Posso seguir. Vamos lá. Aí eu tenho aqui o Garfield, bonitão aqui, que eu coloquei essa frase, né? A globalização é um fenômeno contraditório. Ao mesmo tempo que ela integra, ela gera exclusão. É isso que eu acabei de mencionar. Então, durante a pandemia, a internet esteve aí para nos aproximar. Olha só quantos alunos eu estou hoje na sala virtual. 6 alunos. 6 alunos, se a gente somar as 3 turmas, eu acho que dá numa ordem de acho que umas 70 pessoas por aí. Eu estou com 6 alunos na sala, né? Então, exatamente por essa questão. Alguns não entraram porque simplesmente estão trabalhando por uma questão de sobrevivência, a gente super entende. Outros ainda não têm internet em casa, têm dados móveis que não abrem o Meet. E, por outro lado, aí vem a situação governamental, né? O governo disse que ia disponibilizar o chip, computador para os professores. Eu aí, graças a Deus, eu comprei esse computador no início de 2020. Né? Em janeiro de 2020, o meu computador tinha quebrado e eu não posso ficar sem computador. Eu comprei e paguei em 10 parcelas. Eu comprei esse computador, consegui, ainda consigo usá-lo, né, direitinho aqui, trava de vez em quando, mas porque a memória está muito cheia, eu vou fazer uma limpeza nele. Mas, enfim, quem não tinha, ou quem tinha simplesmente um computador mais velhinho, não aguentou, porque aula em cima de aula, conteúdo em cima de conteúdo para preparar, o computador não suporta, né? Aí veio o governo e disse, não, a gente vai disponibilizar. E cadê? Segundo ano de pandemia, e a gente não recebeu ainda. Vocês não tiveram acesso ao chip que foi prometido, né? Pode ser que saia depois, mas depois, beleza. Qual é a vantagem depois? Eu vou usar para fazer outras coisas, pelo menos para ajudar, né? Fica a crítica aí. Bora lá. Então, os avanços tecnológicos favoreceram o processo de globalização, tornando, né, a conexão entre as pessoas cada vez mais dinâmica. Então, eu acesso o YouTube aqui, eu acesso outros sites, né? Juntamente com vocês, a gente, de vez em quando, tem a aula aí pelo Meet, enfim. Porém, né, nem todo mundo tem acesso. Então, os fluxos são os meios por onde circulam produtos,
formando redes, como as redes de transporte e comunicação, o que a gente chama de fluxos de mercadoria, fluxos de pessoas, né? Fluxos de transporte, é tudo isso aí que está junto e faz parte do processo de globalização. Então, o processo ele vai ampliar gratuitamente, gratuitamente nada. O processo amplia, traz uma amplitude maior, né? No caso da infraestrutura. Hoje a gente vai ter, daqui a pouquinho, o ano que vem, está chegando a tecnologia do 5G. Gente, tecnologia chinesa, tá? Os Estados Unidos já está irado, porque ele vai estar perdendo aí o seu trono. E a China está assumindo aí. Então, a tecnologia 5G, eu coloquei aqui para vocês, ó. Essa questão do desenvolvimento de satélites foi na época da Guerra Fria, né? Só que continua se desenvolvendo, claro. Computadores, internet, fibra ótica, né? Antigamente a internet, ela era a rádio, ainda existe, né? Mas aí veio depois a cabo, essa da minha casa é a cabo. Aí depois veio fibra ótica, a fibra ótica também é de ótima qualidade. Enfim, cada vez... E agora o 5G, né? Que é o que está se falando agora. Redes de transporte, tudo isso foi possível graças ao intercâmbio entre pessoas, empresas e escola. Né? Enfim, essa aula só é possível graças ao uso dessa tecnologia desenvolvida durante esse período da Guerra Fria. E aí, veja, olha a situação que se apresenta aqui para nós, né? Aí eu tenho aqui, já que a gente estava falando de escola, né? Vamos só observar primeiro essa aqui. Eu tenho um aluno, né, que vive uma situação financeira mais precária, e eu tenho a aula pelo computador. Aqui no meio, eu tenho um abismo econômico, né? Cultural, social, tem um abismo. O aluno quer estudar, mas ele não tem as condições necessárias no momento. É a história da internet, né, que eu falei para vocês, e do aparelho. Às vezes não suporta. Às vezes tem mãe que fala comigo assim, professora, olha, eu tenho 3 filhos e eles 3 estudam online e só tenho meu celular. Então, às vezes, meu filho não entra para assistir sua aula, a gente fica aqui se revezando. Beleza, entendo demais, né? Aqui eu tenho uma rede social, que no caso aqui, essa rede social, né? O pai, a mãe, meio mundo de filho. Típico de uma família, geralmente, né? De renda mais baixa. Aqui nós temos um bonzinho, né? Para comer final de semana, né? Todo dia não pode não, senão a gente fica obeso. O fast food Coca-Cola, né, empresa estadunidense, McDonald's, outra empresa transnacional estadunidense. Então, chega aqui o fast food para nós e a gente consome, né? E quem está lucrando? Estados Unidos, como sempre. E aqui eu tenho outra contradição, né, que é a periferia, a região, a área segregada, separada, e uma outra área mais nobre, né, dotada de uma infraestrutura que não existe na periferia. Calçamento, casa ampla, com piscina, arborizada, né? Aqui tem acesso à tecnologia, antena parabólica, ó, né? Sinal de internet, sinal de TV a cabo, enfim, situação financeira bem legal, né? E aqui, bem precária. E é só. Terminamos. Deixa eu ver. Gente, Aline, eu vou pedir a você perdão, mas já falta 1 minutinho para as 9 e vocês ainda vão ter aula de Holanda, né?